Hoje é dia 25 de Abril e em comemoração a este dia especial e que carrega tanto orgulho aqui no nosso coração, o Grupo Olhares de Portugal decidiu trazer-vos um vídeo especial sobre o 25 de Abril. Vamos contar-vos a história desde 1930 até 2025, até aos dias atuais. O que é que será que a Revolução do 25 de Abril fez tanto por nós? Então, comecem já por se inscrever neste canal, por deixarem o vosso like, por comentarem sobre mais vídeos que nós vamos fazer, porque nós vamos trazer-vos muitos vídeos interessantes. Então inscrevam-se, ativem o vosso sininho e então vamos rolar a vinheta. Em 1933, o Estado Novo, instaurado por António de Oliveira Salazar, foi uma ditadura autoritária, corporativista e repressiva. Inspirado por modelos fascistas europeus, o modelo consistia na repressão política, na censura, na concentração de poder e numa forte propaganda nacionalista. A PIDE tornou-se o principal instrumento de vigilância e perseguição de opositores, assegurando o controle do regime. O culto da figura de Salazar e a valorização da moral católica reforçaram a estabilidade política do país. A neutralidade na Segunda Guerra Mundial e o isolamento que Portugal teve do resto da Europa não impediu que o regime continuasse a resistir às ondas de democratização que a Europa varria desde o pós-guerra. Após Salazar adoecer em 1968, Marcelo Caetano assumiu o poder e iniciou-se o período que é chamado de Primavera Marcelista. Embora tenha permitido alguma abertura deste regime, nunca foi cumprido. A censura manteve-se, a repressão continuou e a guerra colonial prosseguia sem fim à vista. Esta guerra, que desde 1961 envolvia as colónias de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, consumia enormes recursos humanos e económicos, o que afetou profundamente a sociedade portuguesa. Muitos jovens eram recrutados para combater nas guerras na África e o descontentamento só aumentou. Durante os anos 70, o país enfrentava também uma grave crise económica agravada pelo choque petrolífero de 1973. O custo de vida aumentava, o desemprego crescia e a qualidade de vida deteriorava-se. Ao mesmo tempo, a pressão internacional para a descolonização só aumentou, o que tornou cada vez mais evidente que o império colonial era insustentável. Setores empresariais mais modernos e a população urbana começaram a exigir mudanças, vendo na democratização o único caminho possível para o progresso e a integração na Europa comunitária. Grupos clandestinos armados também começavam a agir, o que intensificou a instabilidade financeira. Perante a recusa do governo marcelista de encontrar uma solução política para o impasse colonial e a crise interna, começou a organizar-se, em 1973, um movimento clandestino de militares, o Movimento dos Capitães. Constituídos maioritariamente por oficiais de baixa patente, protestavam contra a integração de oficiais milicianos através de uma formação rápida, o que desvalorizava o percurso dos oficiais do quadro permanente. Esta reivindicação corporativa evoluiu e os capitães tomaram consciência da sua força política, passando a focar-se no fim da ditadura e da guerra. Com o crescente apoio dentro das Forças Armadas, o movimento evoluiu para o Movimento das Forças Armadas, liderado informalmente por General Costa Gomes e o General António de Spínola. Ambos tinham recusado participar em ações de apoio ao governo, o que os tornou símbolos de resistência interna. O Movimento das Forças Armadas assumiu claramente a missão de derrubar o regime e iniciar uma transição democrática. O movimento ganhou assim dimensão e organização, envolvendo as principais unidades militares do país. E foi na madrugada do 25 de abril de 1974 que houve o primeiro sinal para o avanço das tropas. Sob a coordenação do Major Otelo Saraiva de Carvalho, o movimento das Forças Armadas desencadeou a operação militar que ficou conhecida como Operação Fim Regime. A Revolução começou às 22h55 do dia 24 de abril, com a música E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho.
Atenção, senhores ouvintes, esperamos a todo momento uma importante comunicação de alguns dos oficiais responsáveis pelo movimento das Forças Armadas. Mais tarde, à meia-noite e 20 do dia 25 de abril, foi o segundo sinal, onde foi cantada a música Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso. Vila Morena, em cadernos de igualdade. Estas duas músicas foram os dois sinais que fizeram as tropas saírem. Elas passaram na Rádio Renascença e junto destes dois sinais esteve um homem a explicar que as pessoas não deviam sair à rua. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. O movimento das Forças Armadas solicita aos estabelecimentos comerciais de todo o país para encerrarem as suas portas e insiste com a população para que se mantenha em casa com a maior tranquilidade até que seja normalizada a situação decorrente deste movimento, que com o apoio do povo português está neste momento histórico libertando a nação do regime que há longos anos a oprime. Ocuparam os estúdios do Clube Rádio Português e comunicaram à população que querem regressar à democracia. Ao mesmo tempo, soldados acompanhados por tanques partiram de Santarém em direção a Lisboa, liderados pelo capitão Salgueiro Maia. Uma vez na capital, tomaram posições perto dos ministérios e cercaram o quartel da Guarda Nacional Republicana no Carmo, onde Marcelo Caetano, sucessor de Salazar como ditador, se tinha refugiado. Durante o dia, todos os habitantes de Lisboa saíram para as suas ruas para se juntarem aos militares. O que era suposto ser um golpe de Estado tornou-se uma verdadeira revolução. No final da tarde, Marcelo Caetano rendeu-se e entregou o poder ao general Spínola, o que marcou o fim da ditadura. Todos na rua celebraram este evento extraordinário, agitando as mãos em forma de V para assinalar a sua vitória. Os soldados que participaram na revolução continuaram conhecidos como os Capitães de Abril, e desde então o slogan da revolução é: o povo unido jamais será vencido. Um ano após a revolução, no dia 25 de abril de 1975, o povo português pôde votar pela primeira vez em votações livres e democráticas, desde o início da ditadura em 1933. Apesar de antes já votarem, mas eram votos controlados. No 25 de abril de 1974, os militares queriam uma revolução pacífica e pediram às pessoas que não saíssem à rua. Mas houve derramamento de sangue, com 4 civis mortos e 45 feridos, atingidos por bombas da DGS, na Revolução. A cor vermelha estava presente nesse dia. O derramamento de sangue e a cor dos escravos foi os que deram seu nome à Revolução do 25 de Abril. Durante a Revolução, teve uma florista que começou a distribuir cravos, que era a flor da cor vermelha. Os soldados colocaram-nos na ponta das suas espingardas e os civis penduraram-nos no peito. E é por isso que se chama a Revolução dos Cravos. Foi o fim da censura. A liberdade de expressão e de imprensa tornou-se realidade. Passamos a poder falar, escrever, reunir, protestar, tudo isto sem medo. Realizaram-se as primeiras eleições livres. Pela primeira vez em décadas, cada cidadão pôde votar e ser ouvido. A Revolução trouxe também reformas sociais,
criou-se o salário mínimo nacional, nacionalizaram-se setores-chave da economia, democratizou-se o acesso à educação, à saúde, com a criação do Serviço Nacional de Saúde. Direitos, até aí reservados a poucos, passaram a ser garantidos a todos. E houve ainda um outro impacto profundo: a descolonização. Países como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau conquistaram a independência. Portugal, por sua vez, redefiniu o seu lugar no mundo e viria a juntar-se à Comunidade Económica Europeia em 1986. A Revolução dos Escravos mudou tudo, deu-nos voz, deu-nos voto e lembrou-nos que a liberdade nunca é garantida, é conquistada. A Revolução do 25 de Abril de 1974 foi um dos marcos mais importantes da história de Portugal, que implementou um conjunto de liberdades e direitos básicos no país e derrubou o regime ditatorial instaurado em 1933. Uma das maiores conquistas deste golpe de Estado foi as eleições livres e democráticas que se realizaram pela primeira vez a 25 de abril de 1975, completa hoje 50 anos. Ao olhar para trás, verificamos que Portugal utilizou os recursos e apoios europeus pós-revolução para fomentar uma sociedade mais inclusiva, mais qualificada e mais igualitária, embora pudesse ter, sem dúvida, aproveitado melhor. Mesmo assim, o percurso histórico de Portugal revela bem o poder transformador da liberdade e a importância da solidariedade, essenciais para o progresso socioeconómico. Os valores de Abril, como a liberdade, a democracia e a justiça social, são os principais pilares da sociedade, que valoriza a igualdade de oportunidades, o respeito pelos direitos humanos e a participação ativa dos cidadãos. A liberdade de opinião e de expressão, a liberdade de reunião e de associação e a liberdade de pensamento, consciência e religião são extremamente importantes para o bom funcionamento da sociedade, que é cada vez mais multicultural e diversificada. Os princípios da igualdade e da liberdade regem hoje o nosso país e permitem que muitas pessoas encontrem aqui o seu refúgio, graças à Revolução dos Escravos. A primeira das conquistas da Revolução foi a liberdade de expressão, que se expressou no direito a assumir exercício espontaneamente através de manifestações. Logo a 1 de maio de 1964, pela liberdade de expressão de imprensa, exercido logo nas primeiras horas após 25 de Abril, as televisões, os rádios, as escritas conseguiram transmitir e falar sem qualquer tipo de censura. Os exilados também regressaram mesmo antes de qualquer lei. 25 de Abril de 1974 situa-se em uma revolução meramente democrática e liberal, e uma revolução de caráter social. E também dar a conhecer algumas das conquistas da Revolução. 27 de maio de 1974, o Instituto do Salário Mínimo Nacional aumentou para uma luta de 3.300 escudos. As mulheres também ganharam direitos como o acesso à magistratura e à carreira diplomática, a 12 de julho de 1974. O primeiro ato para reinstituir o divórcio para os casados pela Igreja Católica também surgiu a 21 de julho de 1974. A 27 de agosto de 1974 é regulado o exercício do direito à greve, ao walkout, e a 7 de novembro são reconhecidos os direitos da associação, em particular os direitos a constituir comissões de numeradores, que obtêm um estatuto legal. Por final, a 2 de fevereiro de 1975 é publicado o primeiro diploma legal sobre a posse e o uso de terras, no que será um passo para a reforma agrária. Ou seja, estas medidas vão ser incultas ou insuficientes exploradas. A lei da reforma agrária será aprovada também em pleno verão quente, a 29 de julho de 1975. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de meter o vosso like e se quiserem ver mais acerca do nosso trabalho, tenho aqui na descrição, aí abaixo, e subscrevam-se. Obrigada, beijinho. Em cada rosto igualdade.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena.